você está? Espero que bem, que você, sua família, sua casa tenham passado bem esta última semana. Nos reunimos aqui mais uma vez para louvar, bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Vamos nos colocar na presença dEle? Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, no nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Pai Santo, para cultuar o Teu nome, para apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos que, pela iluminação do Seu Santo Espírito, nós sejamos, Senhor, dignos de oferecer ao Senhor um culto em espírito e em verdade, que seja agradável ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo 32, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Palavra do Senhor, então, nesse salmo, que é um salmo didático de Davi, nos fala que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui faltas, pecados, dolos. Mas que enquanto nós não confessamos o nosso pecado, a mão do Senhor pesa sobre nós e nós secamos como na estiagem do verão. Mas quando confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Vamos então, com a esperança no coração, depositar diante dele a nossa oração de confissão de pecados. Deus, ó Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, ó Pai, nós queremos aqui, ó Pai, nos achegar diante do Senhor e pedir perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor esteja nos lavando, esteja nos limpando, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que se entregou naquela cruz em nosso lugar, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, no processo de santificação, dia após dia, que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nessa caminhada, ó Pai, que nós possamos seguir a Tua palavra, ó Pai, conforme o Senhor nos ensina, ó Pai, que nós possamos estar nos aproximando dia a dia do Senhor, ó Pai, seguindo o Teu caminho fielmente, ó Pai, que nós possamos fazer isso por amor, ó Pai, do Teu santo nome, ó Pai, que nós sejamos santos dia após dia como o Senhor é santo, ó Pai, nos fortaleça nessa caminhada e que nós possamos, ó Pai, inclusive ajudar uns aos outros, ó Pai, a vencer o pecado, a vencer as amarras do pecado sobre nós, ó Pai. Nos perdoe, nos limpe, nos purifique em nome do sangue do Cordeiro, ó Pai, que se entregou naquela cruz. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Com alegria no coração, pelo perdão recebido, cantemos ao Senhor nosso Deus. De
Amém. Agora abra a sua Bíblia no Salmo de números 34, versículos 1 a 3. Salmo 34, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Amém. Deste outro salmo, que também é de Davi, ele nos convida a louvar, bendizer todos juntos o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a ter a alegria que vem ao nosso coração quando louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos todos juntos então adorar o Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e diga ao Senhor palavras de adoração. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por esse dia que Deus deu para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é digno de louvor, digno de adoração, meu Pai. Oh, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, na vida da nossa igreja. Guarda nós e livra nós, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. O Senhor é grande, maravilhoso e soberano, Pai, que formou e criou o céu e a terra, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Com júbilo no coração, vamos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, cantando.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Oremos então. Pai, nós mais uma vez, ó Deus, queremos louvá-lo, bendizê-lo, ó Deus, entregar nas tuas mãos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, por todo o bem, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus, às nossas vidas. O Senhor nos dá, ó Deus, um novo dia, ó Deus, com ele o Senhor renova a sua misericórdia, ó Deus, com ele o Senhor renova o seu cuidado, ó Deus, a sua provisão, ó Deus, sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado, ó Deus, de cada detalhe, ó Deus, da nossa existência. Nós te agradecemos, ó Deus, por todo o equilíbrio, por toda a paz, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido, ó Deus, todas as nossas necessidades, ó Deus, físicas e espirituais, através do teu Espírito, ó Deus, presente na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas bênçãos, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus, ó Deus, que morreu na cruz para nos salvar e nos aproximar de ti. E nós te louvamos e nós te agradecemos em nome dele. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos passar então à meditação na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Deus Santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e da Tua Santa Palavra. Pedimos que ela possa nos edificar, nos consolar, nos exortar. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós falamos ainda com base no texto de Gálatas sobre semeando para a vida eterna. E nós lembramos que a nossa vida ela é regida por leis diversas, entre elas a lei da semeadura. E por isso nós devemos nos atentar a 3 princípios básicos desta lei, a lei da semeadura. O primeiro, o princípio das sementes. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, o homem colhe. Exatamente aquilo que plantamos determina aquilo que colheremos. Segundo princípio, o princípio do solo, o princípio de onde se semeia. Se semeamos no solo da carne, nós colhemos da carne corrupção, tristezas, destruição. Mas se nós semeamos no solo do Espírito Santo, nós colhemos vida eterna. E por fim, um terceiro princípio da lei da semeadura, que é o princípio da quantidade que se semeia. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. Por isso, enquanto pudermos, devemos semear, fazer o bem a todos, especialmente aqueles da família da fé, sabendo que no tempo devido de cada semente, nós colheremos se não tivermos desfalecido aquilo que semeamos. Hoje, voltando um pouco no texto de Gálatas, eu quero meditar com vocês a respeito dessas virtudes que somos chamados a cultivar em nossas vidas. Virtudes as quais o apóstolo Paulo chama de o fruto do Espírito Santo. Paulo faz, no contexto aqui de Gálatas capítulo 5, um contraste entre aquilo que ele chama de obras da carne, vícios, comportamentos inadequados, comportamentos que geram morte e destruição e que são inerentes, são próprios do ser humano,
com aquelas virtudes que ele chama de fruto do Espírito, que são o resultado da operação do Espírito Santo na vida daqueles que se colocam debaixo do senhorio de Cristo. E estas virtudes, este fruto do Espírito Santo, é cultivado em nós, para que, conforme ele nos diz em Efésios capítulo 4, verso 13, para que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura do perfeito varão, que é Cristo. Então nós somos chamados a refletir a imagem de Cristo. Aliás, é isso que diz a palavra cristão, pequenos cristos. Somos chamados a sermos conformados à estatura de Cristo, à imagem de Cristo e à imagem de Deus. Veja, o ser humano foi criado em perfeição moral pelo Pai. Porém, tendo escolhido a desobediência no Éden, esta imagem de Deus que nos foi transmitida na criação, a teologia chama isso de imago Dei, foi corrompida. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia o seu Filho unigênito, nascido de mulher, como perfeito Deus, porém como perfeito homem, totalmente Deus, totalmente homem, para restaurar essa imagem de Deus, essa imago Dei, que foi perdida na queda, que foi perdida a sua plenitude na queda. Assim, Deus, através de Cristo, nos restaura. Quando o ser humano se coloca debaixo do senhorio de Cristo e tem a sua imagem de Deus, a sua comunhão com Deus restaurada, começa um processo que nós chamamos de vida eterna. A vida eterna começa já nessa existência, mas ainda não em plenitude. Ela se efetivará plenamente em nós quando nós formos glorificados na presença de Deus. Mas por meio dos frutos do Espírito, ou melhor, do fruto do Espírito, das virtudes que compõem o fruto do Espírito aqui nesta terra, nós podemos experimentar o gostinho, o sabor desta vida plena que teremos em Deus quando formos glorificados. Dessa maneira eu quero meditar com você, com base nesses 2 versículos do texto de Gálatas, sobre frutos de vida eterna. Esse é o tema da nossa meditação na Palavra de Deus para o dia de hoje. Frutos de vida eterna. Sim, o Espírito Santo ele já nos capacita a viver nesta existência uma amostra de tudo aquilo que nós experimentaremos plenamente na eternidade. E estas virtudes que Paulo chama de fruto do Espírito, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, seguindo o fluxo do texto. Quais sejam os primeiros frutos de vida eterna? Primeiro, frutos na vida com Deus. Vamos ver quais são. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essas 3 virtudes, elas dizem respeito principalmente na nossa vida e no nosso relacionamento íntimo com Deus. O amor que é a essência de Deus, ele é gerado, derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E onde o perfeito amor habita, existe alegria. E onde estão amor e alegria, existe paz. Tudo isso nós só encontramos
na presença de Deus. Nós só encontramos perfeitamente na vida de comunhão com Deus. Somos chamados a viver amando a Deus e, em consequência do nosso amor a Deus, amar também ao próximo. Amando a Deus e ao próximo, a alegria é derramada no nosso coração. A alegria que provém de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A alegria que é experimentar a presença constante, amorosa e firme de Deus caminhando junto conosco. E assim, nós, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, podemos experimentar paz. Podemos experimentar o shalom de Deus. Essa paz, o conceito de paz, o conceito de shalom, ele vai muito além de ausência de guerra. É prosperidade, é tranquilidade, é bem-estar, é tudo aquilo que Deus preparou para a vida do ser humano, mas que foi perdido no Éden. E que aqui nesta vida nós já podemos experimentar. Portanto, os primeiros frutos, as primeiras virtudes que somos chamados a viver, a frutificar, dizem respeito à nossa vida com Deus. Mas Paulo continua falando a respeito de frutificar para com a vida com o próximo. O segundo ponto, então, o segundo grupo de frutos é frutos na vida com o nosso irmão, frutos na vida com o próximo. Quais sejam longanimidade, benignidade e bondade. Lembramos que estas qualidades elas só são encontradas com perfeição no nosso Deus. Por mais longânimos que sejamos, ou seja, por mais pacientes que nós sejamos, a perfeição da paciência, da longanimidade, somente no Pai, em Cristo e no Santo Espírito. Por mais que sejamos benignos, por mais que desejemos o bem de todos, a perfeição da benignidade, assim como também a perfeição da bondade, só são encontradas em Deus. Mas nós somos chamados a viver essas virtudes no relacionamento com nossos irmãos, no relacionamento com o próximo. Nós somos chamados a exercitar a paciência. Nós somos chamados a exercitar a benignidade e a bondade. Porque Deus, Ele é paciente, Ele é benigno e é bondoso para conosco. Assim devemos tratar os nossos irmãos como Deus nos trata. O reflexo de termos uma vida de comunhão com Deus é termos uma vida também de comunhão com os irmãos. Por isso, esse segundo grupo de virtudes, ele se atém àquilo que devemos colocar em prática nos nossos relacionamentos diários, quer seja no nosso trabalho, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os irmãos da igreja, em todas as esferas desta vida. Somos chamados a exercitar esse grupo de virtudes: a paciência, a benignidade e a bondade. Características da imagem de Deus que foram colocadas em nós e que agora o Espírito Santo nos capacita a frutificar nos nossos relacionamentos. Um terceiro grupo de virtudes, que são as 3 virtudes finais, são frutos na nossa vida interior. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. É claro que essas virtudes interiores,
elas acabam transbordando nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor e também na nossa vida com Deus, porque a fidelidade ela é manifestada na nossa fidelidade vertical para com Deus, mas também na nossa fidelidade horizontal para com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, nos nossos negócios, na nossa ética pessoal, né? A mansidão, que é sermos perfeitamente ajustados e não responder às pessoas na mesma medida em que às vezes somos ofendidos. E o controle de nós mesmos através do domínio próprio. Controlar as nossas emoções, controlar os nossos apetites, controlar a nossa sexualidade, controlar o nosso homem interior como um todo. Somos chamados, então, a viver também na vida interior a plenitude de Cristo. Afinal de contas, todas estas virtudes, todas essas 9 virtudes são encontradas nele, em Cristo, perfeitamente. E Paulo termina o versículo de número 23 dizendo: contra estas coisas não há lei. Tudo isso nos aproxima de Deus e nos aproxima dos homens. Então, são frutos que trazem à nossa vida, são frutos que trazem para a nossa existência já tudo aquilo que nós experimentaremos em perfeição na vida eterna. As conclusões que nós chegamos ao olhar para esse texto, ao olhar para as palavras do apóstolo Paulo, são as seguintes. Primeira, o fato de Paulo colocar a palavra fruto no singular, o fruto do Espírito, e não frutos, apesar de ser um conjunto de virtudes, Paulo engloba em uma única coisa, demonstra para todos nós que estas virtudes devem ser buscadas todas com igual intensidade. Eu não devo buscar o amor, a alegria, a paz com mais intensidade e jogar fora o domínio próprio. Não. Todas as virtudes, todos esses frutos devem ser buscados, cultivados com igual intensidade, para que assim a imagem de Deus, a imagem de Cristo possam ser restauradas em nós, a imagem de Cristo possa ser formada em nós e assim nós experimentemos plenitude de vida aqui e na eternidade. A segunda conclusão que nós chegamos é que todas essas virtudes, elas desembocam ou podem ser resumidas nos 2 grandes mandamentos da fé cristã. Amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração e entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. O fruto do Espírito nos capacita a viver de acordo com a Sagrada Escritura, a viver de acordo com os 2 mandamentos da lei de Deus que resumem nas palavras do próprio Senhor Jesus toda a lei e os profetas, ou seja, resume toda a Escritura. Que aplicações tiramos desse texto, então, para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia? Seguinte, as sementes dessas virtudes são colocadas em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você cultivá-las. Cabe a nós regar, cabe a nós limpar,
cabe a nós adubar. E todos aqueles procedimentos que são básicos no cultivo de qualquer planta, de qualquer alimento, de qualquer fruto, na existência de qualquer ser vivo. Como é que nós fazemos isso? Recebemos as virtudes, as sementes das virtudes do Espírito Santo. Como é que nós cultivamos, como é que nós regamos, como é que nós adubamos? Por meio de uma vida de oração, de comunhão íntima com Deus, falando com Deus, por meio de uma vida de conhecimento e crescimento na sua palavra, ou seja, a leitura devocional diária da Bíblia, e por meio de uma vida de comunhão com os irmãos. Como muitas plantas precisam do pólen de uma à outra para poder frutificar, nós também, cristãos, precisamos uns dos outros para poder frutificar. Ninguém frutifica sozinho. Pensando nisso, vamos então agradecer a Deus por esses frutos de vida eterna, por essas virtudes que exprimem aquilo que verdadeiramente fomos criados para ser, que exprimem a vontade e a imagem de Deus em nossas vidas. E vamos pedir que o Santo Espírito nos ajude a nos santificar, a viver uma vida de santidade, cultivando em nós esses frutos de vida eterna. Oremos. Santo Espírito de bondade e misericórdia, nós nos colocamos debaixo da Tua graça, da Tua unção, debaixo do Teu poder. Pelo nome e pelo santo nome de Jesus é que nós clamamos, Pai Santo. Que nós sejamos conformados à estatura do perfeito varão que é Cristo. Que nós possamos utilizar bem estas sementes, essas virtudes que o Senhor mesmo coloca em nossos corações e que nós possamos produzir frutos abundantes, frutos de vida eterna para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, da nossa família, para que o nome do Senhor seja exaltado por onde quer que passemos, ó Pai. Glorifica o Teu nome em nós, Senhor, fazendo com que nós frutifiquemos na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, Senhor, com você, com sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que bom poder estar com você meditando na palavra do nosso Deus. Em breve, permitindo Deus, estaremos de volta, juntos, adorando, bendizendo o nome do Senhor e recebendo dele instrução por meio da sua santa palavra. Enquanto isso, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, repleta de todos esses frutos do Espírito na sua vida. Deus te abençoe.